Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Aproveitando que todos estamos de pé, abra a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia. É bom a gente ouvir o folhear da palavra de Deus, né? A gente não perder o costume. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Diz assim: Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Tome o seu assento, queridos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui. Vencemos mais um obstáculo, mais uma luta na vida, né? Agradecer à igreja que orou por nós, a minha família, a minha esposa, que esteve ali do meu lado, e eu ansioso em casa, uma semana, aí voltei no médico, ele me liberou para fazer aquilo que eu já conseguia fazer. Aí eu falei, agora eu estou livre, né? Mas aí a esposa, a pastora Eliane, falou, não, mas não te liberei ainda. Então ela tem cuidado muito bem de mim. Eu louvo a Deus pela vida dela e da minha família. Queridos, para os homens, né, nós precisamos cuidar, né? Mês de novembro passou, e aí a gente precisa fazer aquelas revisões, lembrando que tem mais viúvas do que viúvo, né? Então nós precisamos cuidar. A gente é igual o carro, os homens é igual o veículo, né? Você vê um barulhinho no veículo, eu mesmo sou assim, se vê um barulhinho eu vou lá e já arrumo, porque eu não gosto de ver aquele barulho no ouvido. Mas eu cuidava do carro, não estava cuidando de mim, né? E se a gente não cuidar do carro, chega um momento que ele não anda, ele vai te deixar na mão. Então, uma dica para nós, né? Vamos cuidar. Eu já comecei a cuidar aqui da minha lataria, né? Que nem diz o Simvaldo. Nós precisamos, podemos deixar para a última hora, né? Precisamos cuidar da nossa saúde, né? A saúde espiritual, ela é primordial na nossa vida, mas a física também, irmãos, porque se a gente vai bem fisicamente, é mais fácil para a gente vencer as dificuldades. Então deixo aí a dica para os varões. Queridos, eu quero aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Eu acredito que Deus tem algo para falar conosco. Já fomos ministrados aqui por 2 vezes, né? 3, né? Que na realidade a campanha começou lá no simpósio, né? De família, né? Que palavras abençoadoras. Mas eu tenho aqui uma palavra para a igreja, com o tema defendendo o meu campo de lentilhas. Os irmãos conhecem muito bem essa história, conhecem muito bem essa passagem da Bíblia, mas ela tem ricas lições para nós. Nós que estamos aí edificando em 2024, eu acredito que nós colocamos alvo, né, de propósito na nossa cartela para 2024. E Deus tem nos ensinado como nós alcançar aquilo que nós estamos buscando. De que forma nós podemos entrar em 2024 e realizar uma boa parte daquilo que nós estamos pedindo. Ou por que não dizer tudo aquilo que nós pedimos, né? O nosso Deus é Deus de milagre, e Ele pode fazer na nossa vida aquilo que a gente almeja, que a gente busca. Eu mesmo vivo hoje muitas bênçãos que eu fiz nas campanhas de edificando. Eu acredito que a igreja também tem recebido e tem sido abençoada, não é, pela sua dedicação nessa campanha. Quem já recebeu aí uma campanha, uma bênção de Deus? Olha só, irmãos. Então, por que não fazer, né? Por que a gente não batalhar por aquilo que a gente quer, que a gente almeja? E essa palavra veio e caiu no meu coração, né? Samar, que foi um homem de Deus, e ele que tem algo para nos ensinar.
Queridos, no versículo 11 diz assim: depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Queridos, a lentilha naquela época era um cereal muito usado, né, na alimentação. Era algo que o povo de Deus e todas as nações usavam como alimento, né? Um cereal muito rico, que hoje a gente pode comparar com a soja, né? A soja é considerada aí o segundo ouro, né? Então é um cereal que fazia toda a diferença para aquele povo, e principalmente para Israel. Então, quando os filisteus se juntaram ali para roubar e para tomar esse campo de lentilha, ele queria ali, os filisteus, que era inimigo de Israel, queria tomar, queria ter posse daquilo que era sustento para o povo, daquilo que servia de alimento para o povo, daquilo que era riqueza para o povo. E o povo já estava ali se assentado nas suas terras, plantando, tendo uma vida boa, criando seus filhos, né, tendo paz, e daí a pouco o inimigo chegou para tentar roubar isso do povo, que já tinha, né? Ele já tinha ali o seu campo de lentilha. E a gente olhando para a nossa vida espiritual, não é diferente. Nós temos algo que nós defendemos, e o inimigo ele vem todo dia, toda hora, querendo roubar aquilo que nós temos, querendo tirar de nós o nosso sustento, querendo tirar de nós aquilo que nos dá equilíbrio, que nos coloca de pé, tanto na vida espiritual quanto na material. A luta que nós temos contra o nosso adversário, ela é ferrenha, como eram os filisteus. O nosso inimigo, ele luta para deixar a gente no pó, para perecer materialmente, mas ele luta muito mais para tirar o que nos sustenta espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque essa igreja ouviu a voz de Deus e tem vindo buscar aquilo que te sustenta, aquilo que tem mantido você de pé durante o 2023 e vai te colocar de pé durante o 2024, que é o Espírito de Deus, que é o nosso Deus, irmãos. Então a igreja tem prevalecido, porque a igreja tem buscado realmente aquele que faz a diferença na nossa vida, que é a presença de Deus. Então os filisteus, eles queriam buscar aquilo que era importante para aquele povo, né? Aquilo que era riqueza para o povo. E quando nós falamos em lentilhas, eu comecei a pesquisar e eu achei alguma coisa interessante, né? Nós não fazemos muito uso da lentilha. Algumas pessoas que usam aí uma dieta, né, para ser mais saudável, usa a lentilha, mas no normal a gente quase não usa. Mas a lentilha, ela é muito usada na Índia. A metade da produção mundial de lentilha se consome lá na Índia. Então, os indianos, eles consomem muito esse cereal. E segundo a tradição que surgiu na Itália e que se espalhou pelos países da América do Sul, através da migração italiana, é que a lentilha, né, numa tradição da Itália, costuma comer lentilha no Réveillon, ou seja, na virada do ano. É um cereal que faz parte ali da mesa de virada do ano, porque na tradição deles, a lentilha, ela traz bênção para o ano novo. A lentilha tem esse significado aqui para os italianos, e a lentilha também simboliza para eles fartura, prosperidade, renovação e renascimento, né? Então, para os italianos, esse cereal também é muito importante, né? E aí eu achei interessante trazer para a igreja. E como a lentilha aqui era, né, para Israel algo muito importante, e eles precisavam defender o seu campo de lentilha, que era o sustento para a sua vida, queridos, através desse texto que nós lemos, eu acredito que nós temos um campo de lentilha para 2024. E qual é, pastor, o meu campo de lentilha? Aquilo que você colocou nessa cartela. Eu acredito que você tem algo especial, algo importante, algo que você almeja
muito na sua vida, no seu campo espiritual. Tem um campo de lentilha para você defender e batalhar em 2024 na sua área espiritual. Tem um campo de lentilha para nós defendermos e batalharmos em 2024 através da nossa família, em prol da nossa família, em prol da bênção das coisas materiais. Então o nosso campo de lentilha está aqui, não é? Nessa cartela. E aí em 2024 nós precisamos lutar e defender como o povo de Deus ali lutou para defender o seu campo de lentilha. Então ele representa para nós aquilo que é importante, né? Aquilo que vai valer a pena nós pelejarmos, porque existem coisas que nós escrevemos aqui, queridos, que são coisas que vão acontecer através de um milagre de Deus, mas existem coisas que vão acontecer através do meu e do seu esforço, do meu e do seu querer, e começa por essa campanha, começa por esse momento aqui, quando eu coloco diante de Deus aquilo que eu preciso, e nós dependemos desse Deus para isso. Então Israel já possuía o seu campo de lentilha, ele só precisava proteger contra o inimigo. Mas quando veio o seu inimigo, Israel fugiu, né? A Bíblia diz que ele só precisava defender o seu campo de lentilha. E quando veio o inimigo, Israel fugiu. Ele foi embora, o povo fugiu diante dos filisteus. Nós acabamos de ler isso aqui, mas foi preciso só um homem, chamado Samar, para lutar por aquele campo de lentilha, que pertencia a todo Israel. Uma só pessoa precisou falar: não, nós não podemos perder aquilo que é valioso para nós, para nossa nação. Então, queridos, eu acredito que durante 2023, nós tínhamos um campo de lentilha, e quando o inimigo se colocou diante de nós, algumas famílias que aqui estão, diante de nós para guerrear contra nós, muitos fugiram, e deixaram para trás o seu campo de lentilha. Eu acredito que aqui tem dentro da igreja, uma pessoa somente de uma casa, um Samar, que acreditou que não pode deixar, e que não está perdido, aquilo que vocês colocaram diante de Deus em 2023, e muitos desistiram da caminhada e da jornada. O inimigo veio e falou: eu quero o seu campo de lentilha. Chegou para o sacerdote e disse: eu quero o seu campo de lentilha, a sua família, e muitos desistiram, assim como Samar não desistiu. Você será um vencedor, e toda a sua casa vai receber e vai ser abençoado por aquilo que você acreditou e por aquilo que você defendeu. E é assim, queridos. Tem famílias aqui que somente uma mulher precisou aceitar Jesus, e toda a tua família hoje é salva. Tem pessoas aqui que tinha uma, duas pessoas só na família, mas é só com um que o Senhor precisa lutar, não precisa da maioria. Deus precisa de pessoas que crê nele, que confia nele e que deixa ele agir. Tem testemunhos aqui que pessoas oraram durante a vida toda para o esposo ou para o filho salvar. É disso que Deus precisa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só basta uma pessoa para fazer a vontade de Deus, e o restante vai vir, porque o Senhor honra aquilo que nós colocamos diante dele. Então Samar lutou sozinho, mas o povo, todo o povo pôde desfrutar daquilo que Samar fez. O inimigo pode ter batido na nossa porta, queridos, em 2023, né? Muitos de nós vencemos, muitos desistiram, mas o importante é que Deus tem algo novo para nós em 2024, Deus tem vida nova para nós. Às vezes as nossas derrotas, elas não podem, de forma alguma, ser motivo da gente parar de lutar e de andar. As nossas derrotas, nós precisamos olhar como um aprendizado, porque nós vamos vencer as que vierem em 2024, em nome de Jesus. Que nós não venhamos fugir como o povo fugiu. Quando as lutas vierem, e elas vão vir, não adianta a gente chegar aqui, não vamos ser tão hipócritas de chegar aqui
e profetizar que 2024 vai ser só bênção, porque não vai ser. Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo não pode nos vencer, irmãos, porque Jesus já venceu o mundo. Nós somos vitoriosos no Senhor Jesus, mas nós precisamos estar alinhado com Ele e com a sua palavra. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração e procurar viver segundo a sua palavra. E aí eu tenho certeza que as lutas vão vir, mas nós vamos vencê-las uma por uma. E quando nós chegarmos lá no finalzinho de 2024, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim: eu lutei pelo meu campo de lentilhas e eu venci o inimigo. Aquilo que eu pedi ao Senhor, eu recebi, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, queridos. Mas aqui nesse texto, nós temos algumas lições que nós aprendemos aqui, né? Como nós lutarmos pelo nosso campo de lentilha. O pastor Benjamin, ele sempre diz: queridos, vamos eleger aquilo que é de mais importante, né? Não vamos dar tanto trabalho para Deus, vamos eleger. Irmãos, eu comecei aqui no espirituais, aqui nos propósitos, e eu lutei e coloquei um, mas e olhar os outros, estão tantas coisas importantes, né? No ministério, na vida com Deus, na comunhão. Aí eu falei: Deus, eu sou pidão mesmo, eu vou colocar aqui um tanto a mais. E eu coloquei na vida espiritual, na minha família, na vida material também coloquei. E aí é Deus que vai fazer acontecer. Mas aqui Samar, ele nos ensina como nós podemos ser vitoriosos e defender aquilo que é importante para nós, aquilo que realmente fará diferença na nossa vida. E a primeira lição que eu aprendo com esse homem é que a gente deve tomar uma posição. Samar pôs-se no meio daquele terreno. Querido, nós às vezes fazemos tantos projetos e tantos planos, mas simplesmente nós fazemos os projetos e engavetamos, não tomamos posição diante de Deus. Fazemos essa campanha, e daqui a pouco termina a campanha, semana que vem, termina o ano, e eu nem me lembro mais do que eu pedi, eu nem me lembro mais, eu nem oro mais, eu nem busco mais. Mas o que Samar está falando para nós aqui, através dessa palavra, é que nós precisamos tomar uma posição, ou seja, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Era muito bom para Israel, estava tudo tranquilo, não tinha inimigos, eles estavam ali realizados, mas eles não pensavam que poderiam ser atacados, eles não se prepararam para enfrentar o inimigo. Nós precisamos tomar uma posição diante daquilo que nós colocamos aqui, porque o inimigo não quer de forma alguma que eu e você alcance as bênçãos do reino de Deus. Ele não quer que nós sejamos testemunhos das bênçãos do Senhor, que nós sejamos testemunhos de salvação, de forma alguma. E nós não podemos ficar na zona de conforto e dizer: não, Deus não vai permitir o inimigo me atacar. Ele vai, irmãos, ele vai. E nós precisamos tomar posição, nós precisamos nos envolver no nosso projeto, nós precisamos nos envolver naquilo que nós pedimos, porque o inimigo ele vai vir com muita luta contra nós, mas nós temos que pedir a Deus estratégias para vencer o inimigo. Então sair da zona de conforto, vai precisar de mais oração, vai precisar de mais jejuns, vai precisar de mais domínio próprio, porque o que está aqui, muitas das vezes depende, ou a maioria das vezes depende de muito do seu esforço. Projetos na gaveta não vale nada, Samar se colocou sozinho para lutar. Tem pessoas que tiveram a fé de fazer a campanha, a minoria, como foi com Samar, só um. A minoria tiveram fé de fazer uma campanha. A minoria, irmãos, a cidade tem quantos mil habitantes?
Quantas cartelas nós nos distribuímos para o nosso conjunto de amizade e de família? Essa igreja não poderia nem comportar se todos que receberam um convite estivessem presentes aqui. É uma minoria que faz mesmo, irmão. É uma minoria, mas Deus vai te honrar, né? Não basta só pegar uma cartela e cruzar os braços, vai além do que isto. Tem um campo de lentilha para você defender, tem algo aqui que você precisa buscar em Deus e defender. Depende muito do que você fará para que isso aqui possa acontecer na sua vida. Nós precisamos nos envolver e colocar diante do Senhor. Tem coisas aqui que vai ser um milagre de Deus, e eu creio no milagre do Senhor. Eu tenho coisas aqui que eu posso morrer tentando fazer e realizar, que não vai ser possível, porque tem coisas aqui que só o milagre do Senhor, no seu campo de lentilha, tem coisa que só Deus pode fazer, mas ninguém pode, é só um milagre. Mas eu creio no milagre do Senhor, porque eu sou fruto de milagres, você é fruto de milagre. Então nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos aqui investindo e reconhecendo que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Para o povo de Israel, o inimigo veio e eles fugiram, mas para nós, irmãos, que acreditamos no Senhor, em 2024, o inimigo vai vir, mas não vai ser nós que vamos fugir. Quem vai fugir é ele. Quem vai bater em retirada é ele. Pastor, mas como que isso vai acontecer? A Bíblia nos ensina em Tiago 4: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, nós temos a palavra de Deus do nosso lado. Sujeitar a Deus, fazer a vontade de Deus é o suficiente. O inimigo vai vir e você vai resistir, não vai ceder às tentações, não vai ceder às enfrentações dele, e ele vai bater em retirada, porque a palavra de Deus nos garante isso. Samar defendeu e ele lutou pelo campo de lentilha sozinho, né? E nós podemos fazer isso. Interessante que a Bíblia, ela é repleta de bênçãos para o povo. E eu não vejo aqui na Bíblia o Senhor Jesus dando bênção para o povo, né, sem eles fazer nada. Tinha que fazer alguma coisa, irmãos. Não é de graça, não é cruzar os braços e esperar Deus agir. Não é somente isso. Se for um milagre, nós vamos buscar em oração, em santidade, chorar, né, e Deus vai fazer um milagre. Mas se for coisas que nós precisamos fazer, o Senhor vai intervir, mas através da nossa ação. Aconteceu quando eles estavam indo, ou seja, Jesus falou, vai e mostra para os sacerdotes. Não foi, irmãos, Jesus poderia muito bem colocar as mãos, ou só uma palavra, e eles serem curados, e a Bíblia diz que Jesus vai e mostra para os sacerdotes, e enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles estavam indo, o paralítico de Betesda, não foi também de graça? Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero ser curado. Então, toma a sua cama e anda, vai embora. Alguém teve que fazer alguma coisa. Por isso que nós precisamos defender o nosso campo de lentilha. Jesus, quando quis fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele chamou os 12 discípulos, pegou os pães e os peixes e falou, reparte entre os povo. E eles saíram repartindo para o milagre acontecer. Ou seja, aquilo que nós colocamos aqui, irmãos, vai acontecer na nossa vida, mas maior parte disso vai precisar do seu esforço,
vai precisar você defender aquilo que você acredita. Você vai ter que colocar diante do seu campo de lentilha e falar: Senhor, eu creio nessa promessa, eu creio no que aquilo que o Senhor tem falado que vai me dar. Senhor, eu preciso, irmãos, estar no meio do meu campo de lentilha e defender, custe o que custar. Vai vir situações que você vai ler aqui e você vai falar: não, não vai dar, agora foi embora, essa aqui não vai dar. Mas se você se colocar no meio do seu campo de lentilha, dos seus propósitos, e defender com estratégia que vem de Deus, queridos, eu tenho certeza que você será abençoado, que você vai alcançar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Eu tenho certeza, porque a Bíblia, ela diz, ela nos dá essa certeza: pedi e dá-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Mas eu tenho que bater com fé, eu tenho que buscar com fé, eu tenho que me colocar diante de Deus e falar: Senhor, está tudo contrário, parece que aquilo que eu coloquei aqui não está querendo acontecer, mas me dá estratégia, Jesus, que o milagre vai acontecer na minha vida. Porque Deus faz é diferente, queridos. Deus não faz, muitas das vezes, da maneira que nós queremos, não. É da maneira dEle, é do jeito dEle. E nós precisamos estar alinhados com Deus, para saber a vontade de Deus, para não murmurar quando Deus está agindo. Por isso que nós precisamos estar alinhado com o Senhor, estar com a vida no altar. Às vezes nós pedimos algo para Deus, material, e aí nós queremos fazer sozinho, né? Não consultamos a Deus, e quando Deus fala com a gente tem dúvida, e aí não acontece o milagre. Eu me lembro quando 10 anos atrás eu fui construir a minha casa, eu tinha 20 mil reais para começar, não, eu tinha 60 mil reais, 80, para começar a minha casa. E eu orei a Deus, falei: Senhor, eu preciso construir a minha casa. Eu fui orar, e quando eu orava, Deus falava: não, não começa agora não, quieta aí. E eu orava e Deus não confirmava. Aí passou uns 2 meses, aí eu tive um contratempo, eu tive que, desses 80 mil, 60 mil foi embora. E aí eu fui orar a Deus, falei: Senhor, agora com 80, o Senhor não permitia, agora eu estou com 20. Eu vou orar, o Senhor vai me dar estratégia para mim ganhar mais, para mim começar. E aí Deus falou assim: começa com os 20. Irmãos, está vendo como que Deus faz? Começa com os 20. Eu falei: Senhor, na tua palavra eu vou começar. Chamei o Faustino, falei: Faustino, quanto você faz a fundação? 12 mil. Então quer dizer, eu só tinha um dinheiro para a fundação. Eu comecei, eu demorei uns 3 a 4 anos. Mas eu não financiei nenhum tijolo, porque foi diante da palavra de Deus. Eu confiei na palavra de Deus, eu estava alinhado com o Senhor, porque Ele diz: não é hora. Eu falei: então eu vou ficar quieto, porque se eu tivesse gastado dinheiro, eu tinha entrado em dificuldade. E aí Deus falou: agora é hora. Eu falei: Senhor, não tenho dinheiro, mas eu confiei, foi na palavra de Deus. E é assim que nós devemos ser, queridos. Confia no Senhor. Quando Ele falar para você: vai, então vá. Mas quando Ele disser para você: não vai, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Senhor, está tudo dando errado. Espera, porque Deus vai vir com providência na sua vida. Ele vai vir com providência na sua vida, querido. O Senhor vai fazer diferente. Então, meus irmãos, vamos lutar por aquilo que nós acreditamos. Vamos lutar pelo nosso propósito, querido. Samar lutou pelo campo de lentilha. Lute pela seu campo de lentilha, pelos seus propósitos. Lute pela sua vida espiritual. Lute pelo seu ministério. Lute pela sua chamada. Tem pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, e o Senhor revela um ministério brilhante. Aí vem o primeiro inimigo, ele deixa e ele foge. E ele deixa o seu ministério ir embora. Lute pela sua chamada ministerial. Deus tem e fará coisa através de você e por você. Então não desista. Quando o inimigo vier lutar contra nós,
quando você achar que tem alguém que não gosta de você, que tem alguém que não vai com o seu jeito, mas faça a obra de Deus, faça a obra de Deus. Quando o inimigo lutar contra a sua vida e dizer: olha, você não vai ter jeito, não tem jeito de salvação para você, você é muito perdido, creia na palavra do Senhor, porque Jesus veio, foi para os perdidos. Não desista, quando você ouvir uma palavra para a sua vida e dizendo para você não adianta mais, não é? Creia, lute pela sua salvação. Está difícil, irmãos, está apertado. A Bíblia diz que no final dos tempos, se fosse possível, o inimigo enganaria até os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos, irmãos? Deus não colocou número na nossa testa e escolheu: esse é meu e esse é do diabo, esse é meu e esse é do diabo. A escolha de Deus é aquele que ouve a tua voz e aceita Jesus como Salvador. Você é escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Então lute pela sua salvação. Está difícil, está apertado, mas é assim mesmo. Lute pela sua família. Irmãos, nós temos testemunhado famílias sendo destruídas por conta de pouca coisa, por conta de um desentendimento, porque eu não concordo com a esposa, porque não concorda com o esposo, e daí a pouco é motivo de separação. O inimigo tem vencido muitas batalhas nesse quesito, mas que essa guerra não seja ganhada na nossa vida. Luta pela sua família. Eu acredito que aqui tem propósito para a nossa família, então lute por ela, lute pelo seu esposo, irmã, lute pelo seu filho, irmão, que às vezes está distante do Senhor, está longe, fazendo coisa errada, mas lute por ele, porque basta crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Não desista. Nós precisamos defender o nosso campo de lentilha. Lute pelo seu emprego, lute pela sua profissão. Não tem nada fácil, mas se eu desistir e fugir, é isso que o inimigo quer. Não tem nada fácil. Aqueles que vencem é porque lutou de alguma forma. Alguém chegou no pódio, não foi por acaso, foi porque venceu obstáculos. Você está onde você está hoje, na sua vida espiritual, na sua família, na vida profissional, é porque você venceu obstáculos, você superou obstáculos, e que 2024 não seja diferente. Se coloque diante das dificuldades e vença toda a dificuldade que vier. Mas Samar, ele nos dá outra lição, quando ele fala assim, a Bíblia diz assim: Samar matou os filisteus. O que eu aprendo com isso, queridos? Que nós não podemos brincar com o inimigo. Israel era ferrenho, inimigo número 1, os filisteus era inimigo número 1 de Israel. Quando estava tudo bem, apareciam os filisteus. Quando estava tudo em paz, olha os filisteus, né, lutando contra Israel. Não é diferente na nossa vida. Às vezes nós temos um período de tranquilidade e de paz, mas fica apercebido, porque pode acontecer que o inimigo vai vir, mas nós precisamos vencê-lo, né? Samar matou os filisteus, ou seja, não podemos brincar com o nosso inimigo. Não brinque com o pecado em 2024. Não flerte com o pecado em 2024. Quando ele bater na nossa porta, nós precisamos ser incisivos e falar: aqui não tem lugar para você. Eu já aceitei Jesus e eu vou morar no céu, porque propostas virão para nós em 2024. Propostas virão para mim e para você, mas nós não podemos ceder ao nosso inimigo. Os filisteus armaram para Sansão e ele cedeu, e olha no que deu, olha o que aconteceu. Os filisteus sempre tinham um inimigo contra Israel, chegou ao ponto de roubar a arca da aliança, porque alguém cedeu para o inimigo. Se nós olharmos na nossa vida, as nossas derrotas, irmãos, foi porque em algum momento nós não vigiamos e cedemos ao nosso inimigo. Mas que em 2024 nós possamos ser insensíveis, e quando o inimigo bater na nossa porta,
nós vamos vencê-lo no nome de Jesus, porque Samar, ele teve posição, ele defendeu com a sua espada, e o inimigo veio e não alisou, ele matou todos, não sobrou nenhum. Então o pecado na nossa vida, ele tem que ser mortificado, a nossa carne tem que ser mortificada, porque ela luta contra nós todos os dias. Os nossos desejos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Se nós não vivermos e não defendermos o nosso campo de lentilha, nós não vamos alcançar. Por isso que nós precisamos guerrear e batalhar pelo nosso campo de lentilha, porque vai ter momento que nós vamos querer ceder, vai ter momento que nós vamos sentir fracos, vai ter momento que às vezes a proposta vai ser maior do que nós, mas se nós olharmos para o nosso Deus, não existe proposta maior do que a de Deus, que é permanecer firme, para nós encontrar com o Senhor, e ser abençoado aqui e na eternidade. Quando nós analisamos dessa maneira, irmãos, nós vencemos todas as propostas do inimigo. Ela pode ser boa, mas a proposta do reino é muito maior. Ela pode ser lucrativa, mas a proposta do reino de Deus é muito maior. Compensa nós batalharmos e defendermos o nosso campo de lentilha. Se quisermos em 2024 ser abençoado, nós não podemos brincar com o inimigo. Então coloque essa palavra no seu coração. Não brinque. Não brinque com o seu inimigo. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. Quando o inimigo vem, nós reconhecemos, porque o Espírito Santo, ele nos comunica. Ninguém cai por acaso, irmãos. Nós caímos é porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas quando o inimigo vier, mate ele, corte o mal pela raiz. Fale: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito esse prego aqui na minha casa, porque aqui é o Senhor que está presente. Quando o inimigo vier na sua casa, ele vai ver a presença de Deus e ele vai bater em retirada, porque você vai estar defendendo aquilo que você acredita. E por último, eu quero concluir aqui, que para nós defender o nosso campo de lentilha, nós precisamos depender do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor concedeu uma grande vitória, um grande livramento. Queridos, por mais que nós tomemos uma posição, por mais que nós decidamos defender e lutar pelo nosso campo de lentilha, por mais que nós resistamos o inimigo, se o Senhor não estiver conosco, não será possível nós alcançarmos aquilo que nós colocamos nessa cartela, porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus em tudo que nós formos fazer. Tudo que você for fazer, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Que em 2024 Jesus não seja um assistente, ou aquele que só assiste a gente fazer as coisas, não é? E ele ficar de fora, mas que ele seja aquele que nos ajuda a executar aquilo que nós queremos. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. E às vezes a gente é aquela pessoa assim: eu com Deus, e não Deus comigo. O que é eu com Deus? O que é eu com Deus? Eu faço todo o projeto, tudo. Eu não consulto Deus, eu não busco Deus em hora nenhuma. E aí quando eu faço tudo, aí eu falo: Senhor, agora o Senhor realiza. Aí eu jogo a bomba para Deus, aí eu coloco Deus na parede. Eu não consultei Deus para tomar uma decisão, eu não consultei Deus para abrir um negócio, eu não consultei Deus para repreender no momento certo o meu filho, para dar o conselho na hora certa. Eu não consultei Deus para nada. Aí é eu com Deus. Deus faz o que eu projetei, é Deus de avental, Ele que vai me servir. Mas que em 2024 seja Deus conosco, é Deus fazendo, irmãos, e nós andando na vontade dEle. Eu tenho aqui os meus projetos, mas primeiro eu apresento a Deus, e na vontade dEle, isso aqui tudo pode acontecer. E se não acontecer, Ele continua sendo Deus na nossa vida.
Ele continua sendo Deus que mora no trono da nossa vida. Ele continua sendo Deus que dá a direção para nós. Que 2024 a gente não venha tomar nenhuma decisão sozinho, seja ela espiritual, seja ela familiar ou material, irmãos. Não tome decisão se o Senhor não estiver contigo, se o Senhor não direcionar a sua vida. Saiba esperar em Deus. Quando a gente espera na vontade de Deus, ela vem e nos alcança. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Como eu queria, irmãos, ter o poder de realizar tudo isso aqui que eu coloquei. Eu estava tranquilo, não precisava de mais nada. Mas eu acredito e eu sei que tem coisas aqui que não é da vontade de Deus para agora, para esse momento, para o 2024, mas eu vou esperar, e que aquilo que eu não sou capacitado para receber, que o Senhor me capacita para receber aquilo que eu peço. Querido, tem coisas que a gente pede, que a gente não tem estrutura para receber, e aí Deus fala, eu vou te dar, filho, mas primeiro eu vou te ensinar, para quando você receber, você não perder. E a gente não compreende isso. Tem coisas que nós recebemos agora, que nós pedimos há 10, 15 anos atrás. Se tivéssemos recebido naquela época, já tínhamos jogado fora. Mas hoje nós temos experiência daquilo que Deus nos preparou, e quando vem aquilo que é da vontade de Deus, nós valorizamos, e aí nós não perdemos a família, aí nós não perdemos a fé, aí nós não perdemos o caminho para o céu, aí nós não perdemos a direção, porque o Senhor nos ensinou o passo a passo, no dia a dia. Mas tem pessoas que não conseguem esperar a vontade de Deus. Então em 2024, para um pouquinho, espera no Senhor, espera em Deus, igreja. Não fique ansioso com tudo que você pediu, mas descansa no Senhor e fala, eu sei que no momento certo o Senhor vai me dar. E eu acredito, irmãos, que a maioria das coisas que nós pedimos, se nós estivermos preparados para receber, você vai receber em nome de Jesus. Agora passa por mim. Por que tem pessoas que recebem tão rápido? É porque ele está alinhado com a vontade de Deus, é porque ele está alinhado com a palavra de Deus, é porque ele procura fazer aquilo que Deus pede, é porque ele tem uma vida no altar, é porque ele busca fazer a cartilha, o dever de casa certinho, ele ora, não precisa a gente insistir, ele está orando, ele lê a palavra de Deus, ele vigia. A proposta vem nos negócios para ganhar um dinheirão, mas com desonestidade ele fala, não, nessa aí eu não caio, porque não tem a bênção de Deus nisso, e daí a pouco Deus prepara algo muito maior, porque ele disse não lá atrás, e é assim que funciona. Agora eu preciso acreditar, que o que prevalece na minha vida é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, irmãos. Nós não podemos, e não sabemos isto, na nossa vida, não podemos acrescentar um centímetro, não podemos saber o que vai acontecer daqui 10 minutos, nós não temos essa capacidade, mas o Deus que nós servimos tem, Ele sabe o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, Ele sabe o que vai acontecer conosco em janeiro, fevereiro até dezembro, e Ele tem preparado o que for preciso. Se for livramento, já tem preparado para você, se for as bênçãos que você tem pedido, Ele já tem preparado para você, mas se você estiver pronto para isso, a gente precisa fazer aquilo que cabe a nós. O que cabe Deus fazer, ninguém vai fazer, ninguém consegue, mas o que é para nós fazer, Deus não faz, Ele não faz. Então aqui a gente aprendeu nesta lição, nós precisamos fazer a nossa parte, não só ore e apresente a Deus de cruz os braços, defenda o seu campo de lentilha, defenda aquilo que tem valor para você, para a sua família e para a sua vida espiritual, para o reino de Deus. Nós precisamos defender. A nossa conquista não será somente porque fizemos a tarefa de casa direitinho, é porque a nossa vitória
vem do Senhor. Samar tomou posição, defendeu o campo de lentilha sozinho. Ele podia correr e fugir juntamente com os demais, mas ele falou: eu creio no Deus que eu sirvo. E ele matou o seu inimigo. E a Bíblia diz que depois que ele fez tudo isso, Deus deu uma grande vitória para o seu povo. Queridos, quando nós nos colocarmos diante do Senhor, na posição que Deus quer, com a espada na mão, para defender aquilo que nós acreditamos, para nós, e quando nós ver o inimigo e nós matar ele de uma vez por toda, a grande vitória chegará na minha e na sua vida, porque vai ser Deus que vai fazer comigo e com você acontecer um milagre em 2024. Então que Deus possa nos dar estratégia, desde agora. Pega o que você escreveu e fala: Deus, me direciona o caminho, me dá estratégia nessa caminhada. Eu acredito, irmão, porque acontece com a gente quando coloca na direção de Deus. Deus vai nos dando estratégia para a gente tomar a decisão certa, na hora certa, mas é na vontade de Deus. Amém? Que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, que a vontade do Senhor seja a que a gente busque. Senhor, eu quero muito isso, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus queria se livrar, não é, daquele sofrimento, da morte. Era carne, ele estava ali como homem, mas ele disse: todavia, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja feita a tua vontade. Então que a nossa vontade seja de Deus. Que Deus abençoe a igreja.